irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que vem sobre as nossas circunstâncias humanas e por fim nos dá uma vida eterna. No último programa eu falei sobre a revista da Escola Bíblica Dominical e falei da última lição. E eu disse que no próximo eu iria fazer um resumo aqui da revista, para você talvez que não assistiu algum dos programas anteriores, vou fazer um resumo aqui e vou então lá na última lição ver como que a gente pode resistir essas sutilezas do diabo diante da palavra de Deus, diante da vontade de Jesus Cristo. Bom, diante da revista aqui, os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, nós temos então aqui no índice algumas coisas que nós durante esses últimos programas falamos que é a seguinte, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Algumas coisas que sutilmente estão entrando, os ataques intensos de Satanás nesses últimos dias sobre a igreja de Cristo. Ele quer tirar a visão da igreja, a missão da igreja, mas em nome de Jesus nós estamos resistindo, repreendendo, como eu falei na última lição, que está falando sobre resistir ao diabo, né? Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, está lá no livro de Tiago. Então a revista é muito interessante, essa revista, então fala sobre a sutileza da igreja contra a igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, né? A graça, o favor imerecido do Senhor, e às vezes a gente está banalizando isso, fala, não, tá certo, quando for na última hora eu peço perdão e eu vou para o céu. Ah não, o Senhor ele é compassivo diante dessa situação, a palavra de Deus diz que realmente ele é bondoso e misericordioso, mas ele também é justiça. E ele não pode ir contra os princípios da palavra que ele instituiu sobre a minha vida e sobre a tua vida. A sutileza da imoralidade sexual. Oh, meu Deus, quantas coisas estão acontecendo hoje em dia de adolescentes que estão tomando um caminho, um rumo tão complicado diante dessa área. Estão descobrindo coisas, indo a caminhos que não era para ser daquela forma, né? O sexo foi algo feito por Deus, criado por Deus, sim, mas tudo aquilo que tem na nossa vida tem um limite, tem algo a ser feito. E diante dessa situação aqui, essa sutileza do diabo e tantas pessoas aí que estão indo por esse caminho, em busca de prazeres e acabam tomando um rumo que vai levar a uma vida pregressa, ruim e que lá no final vai trazer uma repercussão tão ruim para a vida da pessoa em si. A sutileza da normalização do divórcio, né? Como é que o divórcio em si virou algo descartável, né? A pessoa casa, descasa, casa, descasa. Isso é muito ruim, meu irmão. O casamento não é descartável, a vida em si não é descartável. É muito bom quando a palavra de Deus diz, né? Você estar com a mulher da sua mocidade, com ela casar e com ela você poder então ter a sua família e ali então ter a segurança de estar juntos e dessa compreensão de um para com o outro, de envelhecerem juntos, né? Isso aí, hoje em dia, a gente vê que o quanto isso está sendo reduzido, mas em nome de Jesus, cumpra o que a palavra de Deus está dizendo, e lá na frente você vai ver que o resultado vai ser positivo. A sutileza das ideologias contra a família, né? A sutileza da relativização da Bíblia, relativizando a Bíblia, dizendo, não é bem assim. Como não é bem assim? A palavra de Deus é viva e eficaz, algo que a palavra trouxe há 2000 anos atrás, a gente está vendo acontecer hoje. Quantas coisas estão acontecendo hoje que a gente está vendo que é aquilo que a palavra de Deus está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Então a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus ela vem de encontro às nossas necessidades, a nossa vida hoje sim. A palavra de Deus ela está aqui sobre a minha vida e sobre a tua vida, trazendo aquilo que eu preciso como alimento espiritual e que você também precisa para a gente continuar avançando, indo avante. E vai então diante aqui dos temas, a sutileza do movimento dos desigrejados, achando que não há necessidade talvez de estar reunidos em um só lugar. Olha, a palavra de Deus, a igreja foi criada por Jesus Cristo, né? Quando ele dizendo assim, vai para Jerusalém e ficai lá no templo até que sejais revestido do alto. Então estavam todos unidos num só propósito, numa só vontade, num só caminho. E o Espírito Santo não foi derramado ali. E aí lá em Atos então diz que depois o Senhor, diante da graça do povo, o Senhor vinha trazendo um a um para estarem reunidos ali. E assim então diz a palavra. Então a igreja de Jesus Cristo começou em Atos dos Apóstolos,
ou o ato do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Então, a igreja é de Jesus Cristo, meu irmão. E vai por aí afora, então, a sutileza das mídias sociais, quantas coisas estão acontecendo nas mídias sociais. Eu fico vendo, às vezes, os status e algumas coisas eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Pessoas ali, às vezes, querem aparecer mais do que colocar uma melancia na cabeça, como diziam antigamente. E isso é tão ruim, isso é uma ilusão. Mas vamos viver a realidade do Evangelho, a palavra viva e eficaz, que vai vir de encontro às nossas limitações humanas e fragilidades, e aí nós vamos achar a nossa felicidade em Cristo Jesus. Só Ele pode suprir a nossa ausência de algumas coisas terrenas, e às vezes a gente fica em busca daquilo, busca de outro, e coloca lá no status, tira uma foto daquilo que talvez não é a realidade que você está vivenciando, mas você quer transparecer aquilo de alguma forma para alguém ou para as pessoas em si, e você às vezes sabe que lá por dentro há uma ausência, há um buraco dentro de você que precisa ser preenchido. Só Jesus Cristo consegue satisfazer as minhas e as suas necessidades. Então, a sutileza das mídias sociais. E vai para o fim e resistindo às sutilezas de Satanás, que foi a última. Então, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para a gente finalizar aqui, dentro desse resumo de tudo que essa revista trouxe. Como que eu posso, então, resistir essas sutilezas do inimigo? Como que eu posso, então, tirar isso da minha vida e viver o plano, o propósito daquilo que o Senhor tem para mim, como ser humano aqui e, por fim, uma vida eterna? Bom, a última lição, então, o finalzinho dela diz que a primeira coisa que eu tenho que fazer, comprometimento com uma vida centrada em Jesus Cristo. E aí eu quero trazer o texto básico, que eu não li ainda, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 6, que diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Eu tenho que andar em Jesus Cristo. Eu tenho que estar firmado na rocha, Jesus Cristo. Então, para eu resistir a essa sutileza, para eu entender qual é o propósito, o plano do Senhor sobre a minha vida, eu tenho que ter esse comprometimento com uma vida centrada em Jesus Cristo. O governo de Jesus Cristo sobre a minha vida, o reino do Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, como no céu. Então, a primeira coisa que eu faço para resistir a essas sutilezas do inimigo é ter uma vida comprometida com Jesus Cristo. A segunda coisa é comprometimento com as Escrituras, com a palavra de Deus. A Bíblia ela vai nos ajustar, vai nos moldar aquilo que precisamos e necessitamos. Não é a Bíblia que tem que se moldar a minha pessoa. Eu que tenho que me moldar aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, traz tantas coisas, né? Lá em Deuteronômio fala assim: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhei, pois, a vida. E eu sei que nesse mundo tem tantas coisas que acontecem que a gente fica ali, né? Vou por aqui, eu vou por aqui. Escolhei, pois, aquilo que há Jesus Cristo. Escolhei, pois, a vida. Então, quando eu estou centrado em Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor está sobre a minha vida, eu vou ser direcionado por Ele. E então a Bíblia, eu tenho que me ajustar à Bíblia. E como que a gente saberia se essas coisas que acontecem no mundo, que são coisas que vão na contramão da palavra de Deus, são erradas? É quando eu leio a Bíblia e eu vejo que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, eu estou indo pelo caminho certo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero percorrer o caminho certo. E nós vamos conseguir, então, resistir essas sutilezas do diabo. Quando, então, eu tenho um comprometimento com Jesus Cristo, um comprometimento com as Escrituras, com a palavra do Senhor e um comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Andar em Espírito. Eu só vou conseguir, então, andar nele, andar em Jesus Cristo, se eu permitir que o Espírito Santo todos os dias venha sobre a minha vida, me adornando como igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua a mesma, a noiva de Cristo continua a mesma, com vestes brancas, não mudou. Alguns estão tentando tirar as vestimentas brancas, alguns estão tentando colocar outro tipo de vestimenta, não é bem assim, vamos fazer dessa forma. Alguém está querendo trazer aí um novo modelito para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo, mas isso não é real. O que é real é aquilo que a palavra de Deus diz. Alvo mais que a neve, vestes brancas. E eu só vou conseguir isso se eu tiver um comprometimento com Jesus Cristo. Aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Ele é tudo na minha vida. Eu entendo e compreendo isso, que o governo da minha vida está no Senhor Jesus Cristo. Eu só vou conseguir isso se eu tiver um comprometimento com as Escrituras, com a palavra do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus diz é o meu filtro.
é o meu crivo, eu vou passar pelo filtro da palavra de Deus. Posso fazer? Posso. Posso fazer? Não, não posso fazer. Por quê? Porque a minha regra de fé, o meu princípio, o meu estatuto está dizendo que não é dessa forma. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, precisamos desse discernimento do Espírito Santo todos os dias. Então, que você possa resistir a todas as sutilezas do inimigo, tendo um comprometimento com Jesus Cristo, que você pode aceitá-lo aí como teu único e suficiente Salvador neste momento, ou procurar alguma igreja evangélica, aquela que está mais perto da sua casa, ou aquela que você talvez ache interessante. Você tendo um comprometimento com a palavra de Deus, com a Escritura, tem uma Bíblia, leia a Bíblia, leia a revelação da palavra, o Espírito Santo vai te ajudar, e quando você tem esse comprometimento com o Espírito Santo, que vai te direcionar e te dar aí o discernimento necessário para a gente vencer nessa vida e, por fim, alcançarmos a vida eterna, porque é o Espírito Santo que vai nos levar até Jesus Cristo quando Ele voltar. E Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Tudo que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo, a gente vê que são os finais dos tempos. Está na palavra, está se cumprindo, algo que foi escrito não na semana passada, mas que foi escrito no milênio passado, nos séculos passados, e está se cumprindo hoje. Então, em nome de Jesus, atente para aquilo que Jesus Cristo está aí sacudindo você, para aquilo que o Espírito Santo está aí sacudindo você, dizendo: olhe para a palavra, atente para a palavra, resista às sutilezas do diabo e alcance vitória aqui nessa terra e, por fim, a vida eterna. Que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a tua família, te abençoando, e que você possa resistir tudo aquilo que não provém de Deus e continuar prosseguindo para o alvo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Amém.